Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de sermões nas parábolas de Jesus, depois de 10 domingos seguidos. E hoje nós vamos encerrar com chave de ouro em uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, se não a mais conhecida delas, que é a famosa parábola do filho pródigo. Essa é uma parábola que ela vai ao centro do coração de Jesus. É uma parábola tão importante porque a gente pode, a partir dessa parábola, a gente entende qual que é a essência do Evangelho. A gente entende o que é realmente o coração do nosso Deus. A gente entende qual que é o plano de Deus para as nossas vidas. E essa história ela é muito poderosa. A gente vai ver que ela tem muitas camadas de significado. Muitas camadas de significado. E a inspiração de tudo que eu vou falar hoje aqui para vocês nesse sermão, eu tenho que dar o crédito, vem de um livrinho maravilhoso de um pastor chamado Tim Keller, chamado O Deus Pródigo, The Prodigal God. Se você nunca leu esse livro, meu irmão, minha irmã, você precisa ler este livro. O nome do livro, em inglês, chama The Prodigal God. E em português, também foi publicado em português, se chama O Deus Pródigo. Ele expõe essa parábola do filho pródigo de uma maneira incrível. Então a inspiração desse sermão vem desse livro, tá bom? E eu queria muito que, preparando essa pregação, Deus falou muito comigo. E eu oro para que hoje Ele fale ao seu coração também, que você seja edificado e saia abençoado aqui nesta noite. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Lucas 15, estou usando o microfone. Lucas 15, corta na edição isso aí depois, viu? Lucas 15, versículos 11 a 32. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de uma forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele.
Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos mais uma vez, Pai, diante da Tua palavra. Ó Pai, que nós possamos realmente, Pai, sairmos daqui impactados. Que nós possamos sair daqui transformados por causa dessa parábola, Senhor. Vem, Santo Espírito, e fala aos nossos corações nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos uma parábola muito famosa de Jesus, que é a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Só que antes de nós entrarmos na história em si, essa história que Jesus está contando, vale a pena a gente voltar um pouquinho no comecinho do capítulo 15 e vermos o que Jesus está fazendo. No início do capítulo 15, Jesus, antes de entrar nessa parábola que nós lemos, ele conta duas outras parábolas. E essas duas outras parábolas que Jesus está contando estão diretamente conectadas com essa parábola que nós estamos vendo hoje, porque elas têm um tema que conecta todas elas. Nos versículos 3 a 7, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Nos versículos 8 a 10, ele conta a parábola da moeda perdida. A parábola do filho pródigo, que na verdade é um título inadequado, não é o melhor título para essa parábola, mas é como nós conhecemos, ela vem logo em seguida. E essa parábola que nós estamos vendo hoje, ela está inserida nesse contexto. Jesus está contando três parábolas sobre o tema de alguém estar perdido e a graça de Deus encontrando essa pessoa. Esse é o tema que Jesus quer ensinar para aquele público. Então agora na parábola do filho, não gosto do tema filho pródigo, vamos chamar de parábola do filho perdido. Isso vai ficar mais claro na nossa pregação, mas é a parábola do filho perdido, tá? Então agora Jesus vai desenvolver mais esse tema, de alguém estar perdido e ser encontrado pela graça de Deus. Só que tem uma coisa muito interessante, Jesus está contando essas três parábolas para um público bem específico. Olha o que diz Lucas capítulo 15, 1 e 2, versículos 1 e 2, lá no comecinho. Nós vemos que Jesus, o evangelista Lucas diz que Jesus estava se dirigindo a quem? A cobradores de impostos e outros pecadores, e a fariseus e mestres da lei. Então eram basicamente dois públicos, os cobradores de impostos e os fariseus e mestres da lei. É para esse público que Jesus está contando essas parábolas. Isso é muito importante. É muito importante a gente ter isso em mente à medida que a gente vai agora refletir sobre a parábola do filho perdido, tá? Parábola do filho perdido. Nessa parábola do filho perdido, aqui Jesus introduz três personagens. Quais são? Temos o filho mais novo, nós temos o pai e nós temos quem? O filho mais velho. E Jesus, aqui nessa parábola, ele conecta
cada personagem a alguém que está ouvindo a sua parábola naquele momento. A gente vai ver isso agora. Cada personagem nessa parábola representa alguém que está ouvindo Jesus naquele momento. Vamos começar pelo filho mais novo. A parábola diz que um pai tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. Num belo dia, o filho mais novo chega diante do pai e fala: pai, olha, eu quero viver a vida, eu quero seguir meu coração, eu quero buscar a minha felicidade, eu quero a minha parte da herança. Não havia nada de errado você receber a parte da sua herança. Até hoje, né? Não tem nada de errado você receber uma herança. Porém, se espera que uma herança seja recebida depois da morte do pai. Pedir a herança com o pai ainda vivo é extremamente desrespeitoso. Porque no fundo você está desejando a morte do seu pai. Você está querendo que... você está demorando muito para morrer. Você pode antecipar a minha herança? É basicamente isso. Pega muito mal. Pega muito mal você fazer uma coisa dessa, né? Então esse filho, nós vemos que a primeira coisa que a gente nota nesse filho mais novo é que ele tem mais interesse nos bens do pai do que no seu pai em si. Ele não quer mais estar em um relacionamento com seu pai, ele só quer usufruir dos seus bens. Ele só quer pegar tudo que é direito dele e partir, ir embora e curtir a vida. Ele quer seguir um caminho livre das tradições, livre das regras. Ele quer seguir o seu coração, o seu destino, aquilo que ele acha que vai fazer ele feliz. Mas o que esse filho faz foi muito desonroso. Ele desonrou o pai dele por causa disso. O pai poderia muito bem ter expulsado o filho da casa por causa da sua atitude, mas o pai não faz isso. O pai não faz isso. Ele dá ao filho o que ele quer e ele divide os bens. Está aqui, meu filho, a sua parte da herança, como você pediu. Os ouvintes da parábola de Jesus, eles nunca tinham ouvido um pai se comportar daquela maneira naquela cultura. Nunca. Um pai, se ele fosse desonrado como esse filho fez, a coisa mais natural a ser feita seria ter deserdado esse filho. Mas esse pai, ele suporta a desonra e dá aquilo que o filho pede. Esse filho, então, ele vai para uma terra distante, gasta tudo o que tem de uma maneira impensada e se vê no fundo do poço. A gente vê aí na história que ele vai parar numa fazenda, ele acaba tendo que pedir comida de porcos para poder se alimentar, porque ele estava morrendo de fome. Mas aí ele se dá conta que ele pode voltar para a casa do pai dele. Espera aí, eu estou aqui comendo comida de porco, estou pedindo para que os outros me deem comida de porco para matar minha fome. Os empregados na casa do meu pai, eles recebem um salário digno, eles trabalham e vivem de uma maneira confortável. Eu posso voltar para a casa do meu pai e continuar trabalhando e trabalhar como empregado dele, né? Aí eu vou fazer isso. E é isso que ele faz. E aí quando ele tem essa ideia, bate esse arrependimento nele, ele provavelmente está pensando em trabalhar para o seu pai também, para poder obter meios de reparar o prejuízo que ele deu para o pai dele. Porque ele era tido como morto já também, por causa daquilo que ele fez para o pai dele, né? Você sabe quem que esse filho mais novo representa nessa história? Esse filho mais novo representa os cobradores de impostos e os pecadores que estavam ouvindo a história de Jesus. Por quê? Porque eles não obedeciam a lei mosaica de uma maneira tão rígida. Eles não cumpriam os rituais religiosos. Eles viviam uma vida mais livre das tradições, eles viviam uma vida mais desregrada que os fariseus. Nós podemos dizer que esses homens, esses cobradores de impostos, esses pecadores, eles saíram da casa do pai e abandonaram os bons costumes e abandonaram a tradição. Então o filho mais novo representa justamente os cobradores de impostos e os outros pecadores, tá bom? Mas agora vem o pai.
Quando o pai, ou melhor, quando o filho mais novo está chegando na casa do seu pai ele vê o filho chegando de longe, ele sai correndo ao seu encontro. O pai, ele não pode se conter de alegria. Aqui a parábola diz que ele sai correndo. Isso é muito interessante, esse detalhe na parábola. Sabe por quê? Porque os patriarcas daquela cultura, eles não poderiam simplesmente sair correndo na estrada. Era algo um pouco desonroso também. Isso era coisa de mulheres e crianças, não era algo muito digno de ser feito. Porque pensa, para um homem sair correndo como esse homem fez, ele tem que levantar sua túnica. Isso vai expor as pernas dele. Então ele tem que levantar a túnica e sair correndo, o que já é um ato bastante, um pouquinho humilhante, digamos assim, para aquela cultura. Mas o amor desse pai e a alegria desse pai é tão grande que ele não espera nem o filho falar nada. Ele vê o filho correndo, chegando, e ele sai correndo ao seu encontro e o abraça e o beija. O pai então manda buscar a melhor roupa para o filho. E a melhor roupa naquela época é a roupa do pai. Então basicamente o pai está dando as roupas dele para o filho, de tão alegre que ele está com o retorno do filho dele. Só que colocar a melhor roupa no filho significava aceitação, significava reintegração na família. E tem mais, o pai manda matar um novilho gordo para festejar a volta do filho perdido. Naquela época não era tão comum você comer carne no dia a dia, porque a carne é um alimento caro. Fazer o que esse pai está fazendo é algo muito raro, é reservado para ocasiões muito especiais. E normalmente quando isso acontecia, a cidade toda era convidada. Meus irmãos, esse pai, fica muito claro quem ele representa. É o nosso Deus. Esse pai representa Deus, representa a sua graça. A graça de Deus não tem medidas. Como nós cantamos agora há pouco, a graça de Deus é imensurável. Imensurável, maravilhosa graça. Podemos estar imersos no chiqueiro do pecado, em meio aos porcos, a graça de Deus nos alcança lá. Não importa o que a gente tenha feito, sempre há esperança. Muitas vezes nos perdemos nos caminhos de prazeres desse mundo. Muitas vezes nós saímos por aí tentando saciar uma fome infinita dentro de nós, mas o pecado e nada nesse mundo é capaz de nos satisfazer plenamente. Somente quando nós voltamos para a casa do Pai, somente quando voltamos para os braços do Pai, é que a nossa alma se aquieta verdadeiramente e tem paz. E o nosso Pai, Ele nos espera de braços abertos. Na casa do Pai existe amor, existe graça à vontade. Pródigo, a palavra pródigo significa esbanjador, big spender, um esbanjador. Gasta à vontade, sem pensar, de maneira irresponsável. Isso é um pródigo. Normalmente nós dizemos que o pródigo nessa história é o filho mais novo, mas sabe quem que é o pródigo verdadeiro nessa história? É Deus. O verdadeiro pródigo nessa história é o nosso Deus, porque Deus é o maior esbanjador de graça. A graça dele não tem medidas. O nosso Deus é um Deus pródigo. Mesmo que tenhamos boa vontade de tentar compensar o nosso Deus pelas nossas maldades, mesmo que nós nos esforcemos para tentar nos redimir diante de Deus, o nosso Pai é pródigo. Ele é esbanjador na sua graça.
Ele nos aceita sem que tenhamos que oferecer algo para Ele. Não há nada que precisamos fazer para merecer o favor de Deus. Nada. Nada pode comprar o favor de Deus, é graça. Mas agora surge o filho mais velho na história. O filho mais velho, ele fica furioso com a atitude do pai. Agora é a vez dele de desonrar o pai. O filho mais novo já desonrou. Agora é a vez do filho mais velho. Primeira coisa, ele não participa da festa. Ele fica do lado de fora. E isso faz com que o pai tenha que ir do lado de fora para falar com ele. Isso já é também um gesto humilhante. Imagina, ele está atendendo, o pai está lá atendendo aos convidados, fazendo lá o social, né, com todo mundo. Aí ele precisa deixar a festa e ir lá do lado de fora para falar com o filho mais velho. E o filho mais velho, ele está indignado, e o pai insiste, vem participar da festa. Mas ele se recusa. Ele fica indignado com o pai, porque ele sempre fez tudo certinho. Ele nunca desobedeceu o pai. Ele sempre trabalhou, obedeceu, e seu pai nunca sequer deu um cabrito para ele. E agora, chega o irmão mais novo, que gastou toda a herança, e ele faz uma festa matando até o novilho da engorda, o boi mais gordo. E além disso, o pai recebeu o filho mais novo de volta, e isso significa que ele recebeu o filho de novo na família, o que faz dele um herdeiro de novo, de uma herança que agora já é menor, por causa daquilo que ele gastou. O filho mais velho, ele acredita que tem direitos. Ele sempre se esforçou, trabalhou, e ele simplesmente não aceita que o pai tenha tomado uma decisão como essa sozinho. É um absurdo, ele está indignado. E vivendo numa cultura de honra e vergonha como era naquela época, o pai também poderia ter deserdado o filho mais velho naquele momento por causa disso. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho desonraram ele. Ele poderia ter deserdado os dois, mas ele não faz. Ele trata os dois filhos com amor e com ternura. Ele diz ao filho mais velho: meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe quem representa o irmão mais velho? São os fariseus e os mestres da lei. Eles são conservadores, seguem a lei, seguem a tradição, seguem todos os rituais religiosos. Os fariseus, eles se irritavam com o fato de Jesus se reunir com pecadores. Eles se irritavam com o fato de Jesus se colocar com cobradores de impostos. Do mesmo modo, o filho mais velho também se irritou com o fato de o pai receber o filho mais novo, que era um pecador, e fazer uma festa com a volta dele. O filho mais novo representa os fariseus e os mestres da lei. É por isso então que nessa história toda a gente não tem só um filho perdido, a gente tem dois filhos perdidos. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, os dois estão perdidos, mas em sentidos diferentes. Os dois filhos estão alienados do pai. Os dois não querem saber do amor do pai. O filho mais novo desonrou o pai pedindo a herança antes do pai falecer. O filho mais velho afirmava que ele sempre obedeceu às regras direitinho, então ele era merecedor dos bens do pai. E no final das contas, nenhum dos dois estava verdadeiramente interessado pelo pai, mas só naquilo que o pai poderia lhes dar. A felicidade deles não estava no amor do pai, a felicidade deles estava nas riquezas. A pergunta que a gente tem que se fazer a nós mesmos nesta noite é a seguinte:
Será que assim como esses filhos, nós nos interessamos pelo nosso Pai Celestial só por causa daquilo que Ele pode nos dar e não por causa daquilo que Ele é? Será que nós estamos mais interessados no poder de Deus, naquilo que Ele pode nos oferecer, do que no caráter de Deus, no seu amor intrínseco, na sua bondade intrínseca? Será que nós podemos dizer que nós verdadeiramente amamos a Deus por quem Ele é? A Elizabeth Elliot conta uma parábola, uma ilustração muito interessante. Ela conta uma história que deixa muito claro que isso não está na Bíblia. Ela está inventando essa história, tá? Mas é muito interessante para ilustrar o que a gente está dizendo aqui. Num determinado dia, Jesus chegou para os discípulos dele e disse assim: olha, eu quero que cada um de vocês pegue uma pedra. Aí tá bom, cada discípulo pegou uma pedra, guardou. Só que Pedro, que muito prático, foi lá e pegou uma pedra bem pequenininha, colocou no bolso, tá. Passou a manhã inteira com as pedras nos bolsos, chegou mais ou menos meio-dia, Jesus falou para eles: agora vocês podem tirar as pedras do bolso. Eu vou transformar essas pedras em pão, esse é o almoço de vocês. Todo mundo comeu, só que Pedro, a pedra era pequenininha, foi, comeu, acabou o almoço dele. Rapidinho, né? Tá bom. Depois do almoço, Jesus deu a mesma ordem para os discípulos: olha, vão lá e peguem outra pedra. Aí Pedro, espertalhão, falou: bom, vou pegar agora a maior pedra possível, né? Pegou a maior pedra que ele pôde ver, colocou nas costas, passou o dia inteiro com aquela pedra pesada nas costas dele. Aí chegou na hora da janta, falou: pô, agora eu vou forrar o meu estômago, né? Aí chegou Jesus e disse assim: agora peguem essa pedra que vocês pegaram, joga ela no lago. Aí ninguém entendeu nada, né? Ninguém entendeu nada. Ué, peraí, Jesus, por que você, lá você pediu para pegar a pedra e transformar em pão, e agora você pegou essa pedra aqui e tem que jogar fora? Pois é. Por quem você estava carregando essa pedra? Era por mim ou era por você mesmo? Os filhos mais velhos, eles fazem a coisa certa não porque têm prazer em fazer a coisa certa, mas porque acham que fazendo a coisa certa, tudo vai acontecer do jeito que eles querem. E quando as coisas não dão certo, eles ficam amargurados. Uma pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmos nessa noite é a seguinte: se nós pudéssemos enxergar o nosso futuro, se nós pudéssemos enxergar o nosso futuro e pudéssemos ver que talvez muitos dos nossos sonhos não vão se concretizar no futuro, será que ainda assim nós amaríamos e seguiríamos a Jesus? Essa é uma pergunta muito difícil, mas é uma pergunta importante, porque ela diz onde está a motivação dos nossos corações. Deus, Ele é muito amoroso, Ele é bondoso, Ele nos dá coisas incríveis e maravilhosas, meus irmãos, mas nem sempre coisas boas acontecem nas nossas vidas. Não devemos esperar isso, não devemos esperar que só coisas boas vão acontecer. Se esperarmos que Deus nos deve algo porque vivemos uma vida certinha, a gente vai ficar frustrado, com raiva, assim como o filho mais velho ficou. E esse tipo de comportamento, ele nos leva a comparações também. A gente fala: Senhor, eu fiz tudo certinho, e o Senhor não me abençoou. Aquele cara lá, ele faz tudo errado e dá tudo certo na vida dele. Meus irmãos, esse tipo de pensamento, esse tipo de comparação só nos leva à infelicidade. Se nós fizermos isso, nós seremos muito infelizes. Não é assim que funciona o Evangelho. Não é assim. Os dois filhos tinham o mesmo coração. Eles não queriam saber da autoridade do pai. Os dois se rebelaram, mas um se rebelou sendo mau, filho mais novo, e outro
se rebelou sendo bom, filho mais velho. Os dois precisavam de salvação. E aqui nós temos uma das principais lições dessa parábola. A gente pode se distanciar de Deus fazendo coisas boas ou fazendo coisas más. Tudo depende da motivação do nosso coração. Porém, a condição do filho mais velho, ela é mais perigosa, sabe por quê? O filho mais novo, ele sabe do pecado dele. Ele sabe que ele passou de todos os limites, ele foi longe demais se deleitando no pecado, até o fim. Ele tem consciência de que ele precisa de salvação. Já o filho mais velho, não. Ele acha que ele está com a razão. O filho mais velho já vive com o pai, ele faz tudo certo. Ele não sabe que vive uma vida moralista e cheia de justiça própria. Na cabeça do filho mais velho, ele jamais chegaria ao nível de depravação que o irmão mais novo chegou. Vocês se lembram aqui da parábola do fariseu e do publicano, do coletor de impostos que nós pregamos aqui? O que Jesus está ensinando naquela parábola? Ele está condenando a justiça própria do fariseu, que o fariseu orava alto: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os outros pecadores, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jesus está condenando a mesma coisa nessa parábola. O fariseu está dizendo: eu jamais chegaria a esse nível de depravação como esse coletor de impostos. É a mesma coisa que o filho mais velho está fazendo. Ele está tão cheio de justiça própria que ele não consegue perceber que ele também é um pecador, que precisa de salvação. Ele não é melhor que o irmão dele. Quando nós somos cristãos há muito tempo, esse é o maior perigo, esse é o maior risco que a gente corre. Corremos o risco de nos tornarmos pessoas religiosas e moralistas sem percebermos. O ambiente de igreja pode nos dar a falsa confiança de que nós somos cristãos de verdade, mas pode ser que a gente precise de salvação, meus irmãos, tanto quanto uma pessoa que está perdida e não frequenta a igreja. O filho mais velho, ele achava que não havia nada de errado com ele, que ele não precisava de mudança. Por isso a condição do filho mais velho é mais perigosa, porque ele está tão imerso num ambiente religioso que acha que ele já está salvo e está tudo bem, que ele faz tudo certo. E isso fica muito claro com a maneira que Jesus termina a parábola. A parábola termina com o filho mais velho do lado de fora e o filho mais novo participando da festa. O filho que gastou todo o dinheiro com jogos, prostitutas, bebidas, ele foi salvo. E o filho mais velho, que sempre fez tudo certinho, continuou perdido. Jesus está dizendo aqui nessa parábola uma coisa muito inquietante. Ele está dizendo que o filho mais velho, ele não entra na festa basicamente por causa do seu orgulho, por causa do seu senso de justiça própria, pelo fato de nunca ter desobedecido ao pai, e ele se achava superior ao irmão. Ele não aceitou o amor incondicional do pai. O filho mais velho, no final das contas, ele está rejeitando o pai por causa da bondade dele. É o excesso de retidão do próprio filho que o impede de ser liberto do moralismo e da religiosidade, e no final das contas de ser amado. Colocando de forma clara, o que Jesus está dizendo aqui para nós, basicamente, é que os excluídos, os pobres, os doentes, as prostitutas, os cobradores de impostos, esses têm mais chance de serem salvos do que os religiosos, que são os fariseus. Isso deve ter causado muita fúria nas pessoas que estavam ouvindo ele, que Jesus fazia isso. A gente tem visto isso nas parábolas. Jesus, ele subverte a lógica, a expectativa das pessoas que estão ouvindo ele.
E mais uma vez ele faz isso aqui, ele coloca a pessoa mais fraca como herói e o mais forte como vilão. Entre aspas, né? Herói entre aspas e vilão entre aspas. Meus irmãos, hoje em dia existem milhares de jovens que são os filhos mais novos. Esses não querem saber de igreja por causa do comportamento de muitos cristãos, que são os filhos mais velhos. Eles acham que o cristianismo é aquilo que essas pessoas fazem. Mas Jesus, ele deixa muito claro nessa parábola que o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, é muito diferente da visão do filho mais velho. Não representa o evangelho. Quando Jesus ensinava, ele atraía os excluídos, não os religiosos. Se a nossa pregação tem atraído mais religiosos, mais filhos mais velhos, e não os excluídos, que são os filhos mais novos, meus irmãos, há algo de muito errado com a nossa pregação. Porque quando Jesus pregava, ele atraía os filhos mais novos, os excluídos. Ele não passava a mão nos religiosos. Ele os amava também, mas ele era muito rígido na sua crítica. Essa é uma reflexão dura, mas é necessária. Se sondarmos o nosso coração, será que as nossas motivações não são muitas vezes tão sombrias quanto as motivações do filho mais velho? Será que o nosso discurso religioso frio, sem vida, será que não é esse discurso que tem afastado as pessoas de Cristo? Será que muitas vezes não achamos que somos mais queridos por Deus do que outras pessoas? Será que não guardamos rancor e ressentimento contra Deus por causa de seu amor por outras pessoas? Não foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Jonas ficou indignado com Deus por causa da grande misericórdia e da graça dele, porque dispensou a sua graça e seu amor sobre uma cidade pagã, Nínive. Jonas é o filho mais velho. Jonas está falando para Deus: eu fiz tudo certinho, Senhor. Como que o Senhor vai recompensar esses pagãos de Nínive? Meus irmãos, em certo sentido, somos nós mesmos que decidimos não ser salvos. Nós endurecemos tanto o nosso coração para o amor incondicional de Deus, que Deus simplesmente dá o que a gente quer, que é a separação total dele. Será que os nossos corações estão tão centrados em nós mesmos, em nossa justiça própria, que nós não conseguimos nos abrir por o amor incondicional de Deus? Será que nós estamos praticando bem porque achamos que Deus de alguma forma vai nos recompensar por causa da nossa justiça? Será que a gente acha que pelo fato de nós fazermos o bem, tudo tem que dar certo, só pelo fato de eu fazer as coisas certinho, então eu tenho que ser compensado por isso? A pessoa mais religiosa, que cumpre toda a Bíblia com zelo, com fervor, pode ser a pessoa que mais está em rebelião contra Deus. A pessoa que está mais suja na lama do pecado, mas está lutando contra isso, pode ser a pessoa que mais recebe a graça de Deus. Só Deus conhece os corações. Pecado não é simplesmente o descumprimento de regras, mas é nos colocar no lugar de Deus, desrespeitando sua autoridade, achando que nós podemos decidir as coisas da maneira que a gente quer. Mas agora a gente precisa falar um pouquinho sobre esse amor incondicional e sobre a iniciativa de Deus de alcançar o perdido. A gente vê aqui na história que os dois filhos estão errados. Jesus, ele expõe tanto o egoísmo do filho mais novo quanto o moralismo do filho mais velho. Jesus, ele não está do lado de nenhum dos dois. Porém, nós vemos que os dois filhos
são amados pelo Pai. Sabe o que isso significa? Significa, meus irmãos, que a mensagem de Jesus, que o Evangelho não é definido por religião ou por falta de religião, nem por moralidade ou por imoralidade, por conservadorismo ou por liberalismo, não. O amor do Pai é incondicional, independentemente de você ser religioso ou não, de você ser de direita ou se você ser de esquerda. O amor de Deus é incondicional, porque todos estão errados e a graça de Deus superabunda sobre todos. O Evangelho também não é um meio termo entre essas duas coisas, é algo completamente diferente. Da perspectiva do Evangelho, todos estão errados e todos são amados e chamados a mudar. Ninguém pode se achar superior ao outro. Jesus diz que lá na parábola do fariseu e do publicano, que ele diz que aqueles que se exaltam serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Nós vemos isso naquela parábola do cobrador de impostos e do fariseu, Lucas 18. Outra coisa maravilhosa que a gente pode ver também é a iniciativa do Pai. A iniciativa sempre parte do Pai nessa história. O filho mais novo volta para casa, tem consciência do seu pecado, mas não é o arrependimento do filho que comove o pai. O pai vai ao encontro do filho, correndo na estrada, o abraça e o beija antes de o filho demonstrar o seu arrependimento. É a afeição do pai, a bondade do pai, que facilita o arrependimento por parte do filho. O pai também toma a iniciativa com o filho mais velho. O filho mais velho está lá do lado de fora da festa, está ressentido, está com raiva. E o pai vai ao seu encontro com amor, com ternura, e ele diz: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Agora lembrem-se, quem que representa o filho mais velho? O filho mais velho são os fariseus e os mestres da lei. Então olha que interessante, Jesus está se dirigindo a esse público quando ele fala isso. É esse público que vai ser responsável pela sua crucificação, os fariseus e os mestres da lei. E Jesus está ensinando o amor aos inimigos nessa parábola, porque ele trata os fariseus com compaixão. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ele está falando isso para os fariseus. Deus os ama do mesmo modo que ama os filhos mais novos, mas os fariseus, que são os filhos mais velhos, eles precisam ser libertos da justiça própria. Até mesmo os religiosos e os moralistas precisam de salvação, precisam da iniciativa de Deus. E por fim, essa parábola também nos ensina que a graça de Deus não tem limites. Não depende de quem nós somos e do que nós fazemos. Nos ensina também que a salvação sempre é uma iniciativa de Deus. Deus sempre nos encontra primeiro. Ele é o pastor que vai em busca da ovelha perdida. Deus age em nossas vidas, meus irmãos, de maneiras diferentes. Ele pode agir da maneira como fez com o filho mais novo. Pode correr imediatamente para te encontrar, te abraçar e te beijar, de uma maneira que a presença dele vai ser inegável. Mas pode ser também que ele haja como ele fez com o filho mais velho, em silêncio, com paciência, mesmo que você esteja evitando Deus. Independentemente de você ser um filho mais velho ou ser um filho mais novo, a graça sempre está ao seu alcance. A gente precisa se arrepender tanto das coisas ruins quanto das coisas boas que nós fazemos com as motivações erradas. Sabe, o antídoto para a maldade não é a bondade. Justamente porque a bondade pode ter as motivações erradas. O antídoto é entregarmos
todas as nossas motivações diante de Deus e sermos verdadeiramente governados por Jesus. Essa é a verdadeira salvação, meus irmãos. Essa é a salvação que a Bíblia chama de novo nascimento. Quando nós somos verdadeiramente nascidos de novo, nós não praticamos o bem porque isso nos traz vantagens, mas praticamos o bem pelo prazer de praticar o bem, porque isso agrada o nosso Deus. Deus, Ele está de braços abertos, esperando tanto filhos mais novos quanto os filhos mais velhos. Nosso Pai é o Deus pródigo, que esbanja graça a todos que queiram, e Ele convida eu e a você, e todos aqueles que querem, a participar do seu reino, e a participar de um banquete, de uma festa, que um dia vai acontecer nos novos céus e na nova terra, celebrando a glória do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos cantar: preciosa a graça de Jesus que um dia me salvou, perdido eu andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Amém. Vamos orar. Pai amado, como a Tua palavra é rica, Senhor, às vezes nós lemos um texto como esse e nós não deparamos quanta riqueza existe na Tua palavra, meu Pai. Obrigado, Pai, por nos revelar essas verdades, Senhor. Ajuda-nos a colocarmos em prática. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas motivações, ó Pai. Eu não sei, Senhor, eu acredito que muitas vezes nós temos um pouco de filho mais novo, outros momentos temos um pouco de filhos mais velhos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos da Sua salvação, nós precisamos ser resgatados por Ti, Senhor. Vem, ó Pai, nos abraça, nos beija, Senhor. Cura o nosso coração, ó Pai. Que nós possamos Te amar verdadeiramente por quem o Senhor é, e não por causa daquilo que o Senhor faz, ó Deus. Ajuda-nos a Te amar, Senhor, sem segundas intenções. Ajuda-nos a Te amar, Senhor, pelo Teu caráter. Ajuda-nos a Te amar, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Liberta-nos da nossa religiosidade, do nosso moralismo, e que sejamos verdadeiramente livres, Senhor, nesta noite. Sonda, Pai, sonda os nossos corações e derrama a Sua graça sobre nós, ó Pai. É o que eu Te peço nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podemos colocar em pé para nós cantarmos, louvarmos ao nosso Deus com este último louvor.